Pessoal, nesse segundo vídeo aqui da aula de hoje, presta atenção aqui no que a gente vai ver. Ó. Definição, imagem. Então, antes de falar essa definição aqui, vamos colocar na lousa o seguinte, o basicão de transformação linear. Né? O que é transformação linear? Ela é uma função. E o que toda função tem? Transformação linear é uma função entre dois espaços vetoriais. É uma função entre dois espaços vetoriais. Geralmente, não é obrigatório, mas geralmente a gente chama esses espaços vetoriais, pelo menos aqui nesse livro, de V e W. Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte. Você escreve lá T, dois pontos, de V em W, qual que é o nome desse conjunto V? Ele é o domínio da transformação linear. Né? É o domínio. Né? Também a gente às vezes escreve assim, domínio de T. E o que é o W? O W é o contradomínio. A gente escreve assim, C-dom contradomínio de T. Eles são espaços vetoriais, aqui no caso de álgebra linear, transformações lineares, então você pode considerar, como a gente fez agora nos problemas que a gente viu no vídeo anterior, considerar uma base de V, uma base de W e tal, mas mais do que isso, você pode também considerar isso aqui que ele está falando. Tem um im de T, imagem de T, também conhecida como T de Vzão. Olha lá, T de Vzão é uma outra anotação para a imagem de T, não é T de Vzinho. T de Vzinho é um elemento Wzinho. Estou falando T de Vzão. Quer dizer, T de todo o domínio, dá a imagem da transformação, que não é obrigatoriamente todo o W. Né? O W contém a imagem, que em alguns casos pode chegar a ser todo o W, mas não necessariamente. Você pode ter uma transformação cuja imagem está contida lá dentro do W, mas não, digamos assim, não é do tamanho do W todo a imagem, é só um pedaço do W, não tem problema nenhum. Tá? Mas sempre a imagem está contida ou no máximo igual ao contradomínio W, Wzão. E o que é essa imagem? A imagem são justamente, olha só, a definição está ótima aqui, ó, já vamos colocar direto aqui na lousa. Definição. Definição bem importante aqui, porque vai ficar falando um tempão disso aqui, né? Definição. Olha lá. Olha o que ele diz aqui. P de V em W, transformação linear. Imagem de T é o conjunto dos vetores de W, então a imagem está aqui dentro do contradomínio, tais que existe um vetorzinho Vzinho no Vzão, que satisfaz T de V igual a W. Ou seja, a imagem é o conjunto dos caras aqui do Wzão, dos Wzinhos pertencentes a Wzão, que são, esses Wzinhos são T de algum V. Para algum Vzinho pertencente a Vzão. Tá? Então, imagem de T é um conjunto, em primeiro lugar. É um conjunto composto do quê? Composto de Wzinhos. Então, é um conjunto dentro do Wzão. Composto de Wzinhos pertencentes a Wzão, tais que Wzinho é igual a T de V para algum Vzinho pertencente a Vzão. Melhor jeito de escrever. Tal que Wzinho é igual a T de V para algum Vzinho pertencente a Vzão. Fechou a imagem. Né? Imagem de T também tem a notação, você pode escrever como T de Vzão. Tá? E esse conjunto imagem de T, ou T de Vzão, que é a mesma coisa, ele está sempre contido no Wzão. Contido ou igual. Né? Pode ser no máximo igual. Então, essa é a definição de imagem.
Observe que a imagem de T é um subconjunto Wzão, e além disso, é um subespaço vetorial de W. Ver exercício 16 da seção 5.6. Já vamos fazer agora. Vamos provar como um teorema. Tá? Vamos colocar aqui. Teorema. E aí, ver, o que ele falou, ver exercício 16. Né? O que é esse teorema? Imagem de T é subesp. Quer dizer, primeiro vamos colocar que T é de... Suponha que você tem uma T de V em W, né, só para não dar confusão. Então, imagem de T, que é a mesma coisa que T de Vzão, é subespaço vetorial subesp vet de Wzão. Bom, demonstração. Aí eu pergunto o seguinte para a turma: vocês se lembram do que é um subespaço vetorial? O subespaço vetorial, ele é um subconjunto de um espaço vetorial, um subconjunto especial. Por quê? Porque ele satisfaz duas condições. Né? Quais são essas duas condições? A soma de dois elementos desse subconjunto também está dentro dele. Você soma dois elementos dele, o resultado dá dentro dele também. E a multiplicação de um elemento dele, do subespaço, alfa vezes um elemento dele, o resultado está dentro dele também. Ele é fechado, é um subconjunto, o subespaço vetorial é um subconjunto de um espaço vetorial que é fechado em relação à adição e à multiplicação por escalar. Vocês se lembram dessa definição? Porque é justamente ela que a gente tem, é dela que a gente tem que se lembrar para poder provar que a imagem é um subespaço. Quer dizer, você tem que provar esses dois itens. Então, item A, você tem que provar que se eu pegar, que se forem tomados dois elementos dentro da imagem de T, a soma deles está dentro também. Então, vamos começar escrevendo isso. Sejam W1, W2 pertencentes à imagem de T. Então, peguei dois elementos lá dentro. Tenho que provar o quê? Que a soma deles está lá dentro da imagem também. Então, bom, como é que eu posso desenvolver aqui o raciocínio? Se os dois estão dentro da imagem, eles são T de algum V. Olha lá, o que é imagem? Imagem são os Wzinhos que são T de algum V para algum Vzinho pertencente a Vzão. Então, esse W1, vamos dizer assim, existem V1, vamos colocar assim, V1, V2, pertencentes ao Vzão, tais que o Wzinho 1 é igual ao T de V1 e o Wzinho 2 é igual a T de V2. Perfeito, ponto final. Agora, e se eu somar os dois? Eu quero provar que a soma está na imagem. Então, somando os dois, né? Daí, Wzinho 1 mais Wzinho 2 é igual a T de V1 mais T de V2. Como T é transformação linear, esse T de V1 mais T de V2 é igual a T de V1 mais V2. E esse V1 mais V2, ele é a soma de dois elementos do Vzão, que é espaço vetorial também. Então, esse V1 mais V2 dá como resultado um V, um Vzinho do Vzão, que é igual a um T de V, um Vzinho pertencente a Vzão. Então, W1 mais W2 é um T de V com Vzinho pertencente a V2. Portanto, W1 mais W2 está na imagem. Portanto, W1 mais W2 realmente pertence à imagem de T. Bom, com isso você fez o item A. Você provou que, dados dois elementos da imagem, a soma deles está na imagem também. O item B da demonstração seria provar que o múltiplo escalar está na imagem também. Então, item B. Sejam alfa pertencente a reais e Wzinho pertencente
a imagem de T. Imagem de T. Lá. Tem que provar que o alfa W está na imagem também. Né? Como o W está na imagem, como é que eu tinha escrito aqui em cima? Então, né, se está na imagem, então existe tal que faz isso aqui. Só que agora, em vez de ser 2, W1, W2, é um só, que é W. Então, existe um Vzinho pertencente a Vzão, tal que W é igual a T de Vzinho. Tá lá. Ok. Logo, alfa W, que eu tenho que provar que está na imagem, ele é igual a alfa T de Vzinho. Como T é a transformação linear, isso é a mesma coisa que T de alfa V. E alfa V é um elemento, podemos chamar de U, que está dentro do Vzão. T de U, vírgula, Uzinho pertencente a Vzão. Então você acabou de provar que o alfa W é um T de U com U pertencente a V. Portanto, alfa W pertence à imagem de T. Pertence à imagem de T. Acabou. Dos itens A e B, temos que imagem de T é subespaço vetorial. Dos itens A e B, temos que imagem de T é subespaço vetorial de W, porque a imagem de T está dentro do W. Ponto final. Então acabou. Vocês já sabem aqui nesse momento que existe a imagem de uma transformação linear, é um subconjunto W, e ela é um subespaço vetorial do W. Se ela é um subespaço, duas coisas que já vêm automaticamente com isso aí. É possível se falar numa base da imagem? Ela é um subespaço vetorial. Todo subespaço vetorial é um espaço vetorial. Ele só tem esse nome subespaço porque ele está dentro de outro maior. Mas é um espaço vetorial, como qualquer outro. Então, ele admite uma base. Se admite uma base, tem lá um número de elementos que vão ter nessa base, que a gente já provou anteriormente que é sempre o mesmo número de elementos, independente da base que você pega. Num mesmo espaço vetorial, se você ficar mudando de base, as bases todas que você vai mudar, todas têm o mesmo número de elementos. Esse número de elementos é a dimensão. Então dá para a gente falar que existe base da imagem, dá para a gente falar em dimensão da imagem, que é o número de elementos na base. E o núcleo? Núcleo, o que é isso? Vamos ver aqui, ó. Olha só o que ele vai falar aqui. Ó. Definição. Dada uma transformação linear, o conjunto de todos os vetores do domínio Vzinho pertencente a Vzão, tais que T de V dá zero, é chamado de núcleo de T, sendo denotado por ker de T. Tá? Esse ker, eu penso que ele vem da palavra kernel. Tá? Kernel, eu estava vendo ontem no dicionário de Cambridge, para pessoas que falam português, que eu comprei, ele está aqui, ó, Cambridge Dictionary of American English, né? De inglês americano, for speakers of Portuguese. Tá certo? Então ele diz, aqui tem a palavra kernel, que é da onde vem aquele care, né? Porque a gente fala núcleo em português, né? Então fica um pouco assim, por que é care o símbolo? A imagem é im, IM o símbolo, aí ninguém pergunta nada, porque esse IM, obviamente, é de imagem. Mas e o núcleo vira care? O que é isso? De onde que vem um negócio desse, né? Então, se você procurar aqui a palavra kernel, olha só que interessante. Nesse dicionário que eu estou mostrando para vocês. Olha lá, kernel, está na página 463, para quem quiser consultar aí. Kernel. The part of a nut
Nut, N-U-T, nós, né? The part of a nut that is inside the shell. A parte de uma noz que está dentro da casca. O miolo, digamos assim. Você vê que miolo tem alguma coisa a ver com núcleo. Né? O que é o núcleo do átomo quando a gente estuda em química? Não tem os prótons e nêutrons e os elétrons girando em volta, e aí o núcleo do átomo são aqueles prótons e nêutrons que ficam lá no meio. Né? Então, aí ele coloca em português do lado, parte comestível da noz, o grão. Né? Aí ele coloca um outro último significado, pode ser também fundo, que está no fundo. Né? Então, kernel é o miolo, você entendeu? E desse kernel vem a palavra, vem o símbolo ker, para núcleo. Então, é o miolo da transformação linear. Essa que é a ideia do núcleo. Mas o que é o miolo da transformação linear? É só você ver a definição aqui. São os valores Vzinho de Vzão, tais que T de Vzinho dá vetor nulo, dá zero. Ele é o núcleo, é o miolo, sendo denotado por ker de T. Tá certo? Então, vamos colocar essa definição da lousa, depois a gente... que ele também tem um exercício aqui para provar que é um subespaço. Só que no caso é um subespaço de V. A imagem, subespaço de W. Né? O núcleo, subespaço de V. Uma está aqui, o outro está aqui. Tá? E o que vai amarrar os dois? Tem alguma coisa que liga os dois, núcleo com imagem? Tem o teorema do núcleo e da imagem. Mas o que ele diz? Ele diz que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem dá sempre a dimensão do Vzão, do domínio todo. Sempre dá certo isso aí. Toda transformação que você pegar. Até as que a gente está fazendo como exemplo aqui, se você quiser testar, a dimensão do núcleo, você acha o núcleo, acha a imagem. Vê a dimensão do núcleo, vê a dimensão da imagem. Soma, dá a dimensão do Vzão, do domínio. Esse é o teorema do núcleo da imagem, um dos mais importantes e famosos teoremas de toda a álgebra linear, quiçá de toda a matemática. Tá certo? Bom, então, mas vamos escrever aqui na lousa o núcleo. Bom, uma coisa que eu quero falar sobre a questão do núcleo também é a seguinte: são os vetorzinhos, Vzinhos de Vzão, tais que T de V dá zero, dá vetor nulo. Veja, o que são os valores de uma função f de x? Quais são os valores x de um domínio de uma função que fazem com que f de x dê igual a zero? Desde o ensino médio, e do curso de cálculo 1 também. Isso aí são as raízes da função. O que é aquilo que você encontra com a fórmula de Bhaskara? Você tem lá uma função de segundo grau, você aplica... É que a função de segundo grau não é linear, não é transformação linear. Mas só para dar como um exemplo, imagina que você tem uma função de segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Aí você usa a fórmula de Bhaskara. X igual, que todo aluno aprende isso aí no ensino médio. X igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Aí você tira lá um ou dois valores de x. Se você tiver sorte do delta lá ser maior ou igual que zero. Se delta for negativo, aí não tem raízes reais. Mas tem raízes complexas. Vai ter duas raízes complexas lá. Tá? Mas se o delta for maior ou igual que zero, aí tem raízes reais. x1 e x2. O que são essas raízes? Se você pegar aqueles números lá que saíram da fórmula de Bhaskara e você jogar na função, você achou lá um x1 e x2. Faz o f de x1, faz o f de x2. Dá zero. Acontece isso aqui, ó. Então, quer dizer, o núcleo, eles são os valores que faz a função dar zero, eles são as raízes da função. Você pode enxergar assim. O núcleo é o conjunto das raízes da função, da transformação linear. São os valores que fazem a transformação linear dar zero. Tá? Bem entendido, esse zero aqui é, na verdade, o zero do Wzão. Né? Quer dizer, por exemplo, se o Wzão for o R3, esse zero aqui, ele é 0,0,0. É o O do R3. Repara que ele está em negrito aqui, né? Esse negrito não está como um zerinho qualquer aqui, quer ver? Ó? Aqui, esse zerinho aqui, ele não está em negrito. Tá? Ele é um zero, número real, zero. Aqui, ó. Esse zero aqui, ele está em negrito.
que é para chamar a atenção para o aluno de que é o zero do espaço vetorial W. Se o W for reais, aí é o zero normal, sem negrito. Mas se W for R2, aquele zero em negrito é 0, 0. Se o W for R3, é 0, 0, 0. Se o W for os polinômios de grau menor ou igual que n, o zero é o P de x igual a 0. É o polinômio identicamente nulo, função identicamente nula. Se o zero for as matrizes 2 por 2, se o W for as matrizes 2 por 2, o zero é uma matrizinha nula, 0, 0, 0, 0. Né? Então, esse zero em negrito aqui, ele depende de quem é o espaço vetorial W. Ele é o elemento neutro daqui. Tá? Mas, enfim, os valores de Vzinho percente a Vzão que faz T de V dá nulo são como se fosse, vamos dizer assim, as raízes da função. Tá? E isso se chama, esse conjunto das raízes, no caso de uma transformação linear, se chama núcleo da transformação, núcleo de T, denotado em muitos livros, né, acho que na maioria, por Kerr de T. Às vezes você pode pegar algum livro em português que escreve NUC, N-U-C, NUC de T, tá? Mas em livros em inglês é sempre kernel, é o Kerr de T, tá? Bom, então vamos colocar a definição aqui, igual a gente fez para a imagem, né? Como é que eu tinha escrito lá? Def, e depois o teorema provando que é subespaço vetorial. Mas aqui eu vou antes da demonstração, eu vou fazer uma observação aqui, né? Antes do teorema, vamos fazer algumas observações sobre o núcleo. Primeiro vamos colocar a definição. Definição. Então, deixa eu passar um traço aqui. Definição. Então, vamos colocar aqui, ó. O que é o Kerr de T? Ele é o conjunto dos Vzinhos pertencentes à Vzão. Você repara que Wzinho pertence a Wzão. Então, o que eu quero dizer com isso? A imagem é contida em W. O núcleo é contido em V. Vzinho pertence a Vzão, tá o quê? T de V dá igual a O. É o zero do W. Tá? Onde esse O aqui é o elemento neutro do W. Né? Repare que o Kerr de T, né, esse aqui é esse conjunto ele chama núcleo de T. E esse conjunto Kerr de T, que é o núcleo de T, ele está sempre contido, obviamente, no Vzão. E mais do que está contido, ele é um subespaço do Vzão. A gente vai demonstrar isso. Mas antes eu quero fazer uma observação aqui. Ó. Observação. É importante notar que, observação, em relação a esse tema de núcleo e imagem, é importante notar que, então, o O do W, o O do Wzão, sempre pertence à imagem de T. Certo? Até porque a gente viu que ela é subespaço, e o O sempre está no subespaço. Né? 2. É importante você observar que, né, aqui a gente poderia justificar assim, pois já vimos que a imagem é subespaço vetorial. Vírgula. Pois já demonstramos que imagem de T é subesp-vet, subespaço vetorial. E os subespaços vetoriais, eles sempre aliás, quando a gente estudou espaço vetorial, já era uma coisa básica que eu até falava para o aluno ver primeiro, né? Você pegou um subconjunto, ele não tem o O, já certeza que ele não é subespaço vetorial. Mas se tiver o O, só por isso não garante que ele é subespaço. Aí você tem que verificar aqueles itens A e B que eu acabei de verificar ali para a imagem de T. Né? Mas a presença do O, ou seja, a presença do O não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária para que o conjunto seja um subespaço vetorial. Agora,
E isso aqui estou falando em relação à imagem. Agora, em relação ao núcleo, né? A segunda observação importante aqui. Qualquer transformação linear, quando você aplica nela o elemento neutro do domínio, o O do V, isso aqui dá o O do W, ou seja, T de zero igual a zero. Isso aqui é o O do W. Ou seja, dito em português mais fácil aqui, T de zero igual a zero para toda transferência. Ou seja, para toda transformação linear, para toda no sentido assim de qualquer uma, né? Para qualquer transformação linear T, transformação linear T, tem-se T de zero igual a zero, que na verdade é isso aqui, T de OV igual a OW. Bom, por que eu estou falando isso na observação 2? Porque a gente está falando do núcleo. O que é o núcleo? Acabamos de colocar a definição na lousa. O núcleo são todos os valores do domínio que anulam a transformação, que faz a T, todos os Vzinhos pertencentes à Vzão, tais que T de V dá zero. Então, se o T de O dá O, se o T de zero é zero, o zero está sempre no núcleo. Ele é um valor que anula a transformação, o zero. Tá? Conclusão. O zero que eu digo seria o O do V. O elemento neutro do V sempre pertence ao, vamos botar em amarelo para destacar, o elemento neutro do V sempre pertence ao quer da T. Ponto final. E aqui também é bom colocar em amarelo. O elemento neutro do W sempre pertence à imagem de T. Elemento neutro O do W pertence à imagem de T. Pertence à imagem de T. Então, essas duas observações aqui são importantes. Sempre você tem o O na imagem, sempre você tem o O no núcleo. Claro, e nós vamos agora provar que o núcleo é um subespaço. Então, até pelo fato de ele ser o subespaço, você tem o O lá. Mas lembre-se que isso está acontecendo porque T de zero é sempre igual a zero. Tá? Então, eu queria fazer essa observação aqui antes de mais nada. Então, bom, agora tem o teorema, né? Antes de passar o traço aqui. Bom, se bem que aqui foi uma observação, né? É bom passar um traço. Mas aí vem o teorema. Teorema. Aí como é que eu tinha escrito lá? Eu tinha escrito. Deixa eu só fazer igual eu tinha feito no outro ali. Aqui eu coloquei teorema e falei ver o exercício 16, porque ele diz aqui, né? Ver o exercício 16. Provavelmente no exercício 16 pede para provar que é um subespaço, né? Então, seja T de V em W uma transformação linear, o conjunto de todos os vetores vizinhos de Vzão tal que T de V é zero, é o núcleo de T, sendo denotado por quer de T, isto é, quer de T, isso aqui, já coloquei na lousa. Observe que quer de T está sempre contido em V, coloquei lá também. Ele é um subconjunto de V e ainda mais é um subespaço vetorial de V. Veja o exercício 16. Vamos fazer essa demonstração, que já é o exercício 16. Depois eu volto aqui, explico essa figura e falo dos exemplos e do teorema. Tem um teorema legal aqui que eu quero passar para vocês, para fechar a aula, que é esse aqui, e depois vem o teorema do núcleo e da imagem. Né? Mas antes vamos fazer essa demonstração aqui, que é curtinha, e interpretar essa figura. Então vamos lá. Teorema, ver exercício 16. Teorema. Para ficar igual ao outro. Né? Teorema, ver exercício 16. Esse teorema ele diz o quê? Ele diz o seguinte: se você tiver uma T de V em W, então o quer de T, o núcleo de T, é
subespaço vetorial, no caso de V, de Vzão. A imagem é de W. Aí demonstração, que é justamente o exercício 16, eu imagino, né, pelo que ele está falando aí. Lembra aquilo que eu falei para vocês, subespaço vetorial, você tem que lidar com aqueles dois itens. Item A, tem que provar que a soma de elementos dele está nele, então vamos lá, sejam, vamos colocar aqui o 1, o 2 pertencentes a quer de T. São dois elementos do núcleo de T. Bom, mas estar no núcleo de T significa o quê? Significa que T desses caras dá zero, né? Então, dá o O, né? Vamos colocar O, seria o O do W aqui. T de U1 é igual a T de U2, que é igual ao O lá do W. Tá? Beleza. Eu quero provar que a soma está no núcleo, então eu tenho que mostrar que T da soma desses dois também vai dar O. Daí, T de U1 mais U2, mas como T é transformação linear, isso aqui quebra em T de U1 mais T de U2, e o T de U1 mais T de U2 vai ficar O mais O, que é igual a O mais O, que é igual a O. Fechou. Então o T da soma está dando O. Então a soma está no kernel também. Portanto, já fechou o item A. Facinho. Portanto, o 1 mais o 2 pertence a quer de T. Tá lá. Bom, item B, múltiplo escalar. Item B. O item B vai acontecer o seguinte, sejam alfa pertencente a reais e uzinho pertencente a quer de T. Então, será que o alfa U também está no quer de T? Bom, em primeiro lugar, como o U está no quer, o T de U é zero. Então, T de U é igual a O. Daí, ah, daí T de alfa U é igual a alfa T de U, que é igual a alfa vezes O, é igual a O. Portanto, qual é a conclusão? Portanto, alfa U pertence a quer de T. Então, acabou. Dos itens A e B, item A provou que a soma de dois caras do núcleo está no núcleo também. Item B provou que o múltiplo escalar de um cara do núcleo está no núcleo também. Conclusão: o núcleo é subespaço vetorial de V, certo? Bom, tá aqui. Para fechar essa aula, o que a gente tem que ver? Primeiro, eu queria discutir essa figura aqui com vocês. Olha só que interessante essa figura. Você tem um domínio V, um contradomínio W. Vocês estão vendo aí? Quem está acompanhando essa aula ainda? Vamos ver se tem algum aluno ainda vivo aí. Alguém está acompanhando essa aula? Ninguém, nenhum aluno acompanha. Tudo bem. Opa, surgiu uma bolinha azul aqui. Camila Budic. Camila Budic. Guilherme Freitas Carrasco. Olha lá. Parabéns a vocês dois. Você tem um domínio V, presta atenção nessa figura. É um conjunto, está simbolizando o conjunto com esse retângulo aqui. Ou quadrado, não sei, acho que é um retângulo. E W é o contradomínio. E tem a T. T vai de V em W. Então, o núcleo é um subespaço do V. Então, ele é um pedaço aqui, que é esse trapéziozinho deitado aqui. Ó. É o quer de T, que engloba o O do V. E por que ele puxou essa flecha aqui e foi tudo no O? Porque todo mundo que está no quer
Quem que é o quer? São os carinhas que o t deles dá 0. Então, o t de todo mundo que está aqui no quer dá O. E o restante, o t dos outros caras aqui que estão fora do quer, eles vão dar essa área achurada aqui, que é a imagem de t, que não precisa ser todo W. Você veja que ele deixou uma parte em branco. Mas aí eu não sei, eu não medi aqui a figura para ver se dá certo. Se ele quisesse ilustrar o teorema do núcleo da imagem, bastaria você ver que essa área aqui da imagem, mais a área aqui do núcleo, somando essa área aqui do núcleo com a área da imagem achurada, da área do Vzão todo. Da área do Vzão todo. Essa que é a ideia do teorema do núcleo da imagem. Dimensão do quer mais dimensão da imagem dá a dimensão do V todo. Tá? Mas aí não sei se a figura chega a ser tão precisa assim. Essa figura está mais ilustrando a transformação, indo de um domínio V para um conta-domínio W, ilustrando que o quer são os valores que vão todos no zero, os demais valores do V vão formar a imagem, que não precisa ocupar todo o W. Tá perfeita aqui a figura. Bom, aí ele deu aqui um exemplinho, né? Um exemplinho bem tranquilinho, T de R2 no R, né? T de XY igual a X mais Y. Vai fazer de cabeça esse aqui, não precisa nem escrever na lousa, né? Quem que é o núcleo? Bom, o núcleo é quem faz X mais Y dá zero. Né? O núcleo não é quem faz o T, o núcleo é quem faz a T dá zero. Então, quem que é o núcleo aqui? Seria quem faz a T de XY, é uma T do R2, né? Seria quem faz o T de XY dá zero. Mas quem que é T de XY? É X mais Y. Então, se você fizer X mais Y igual a zero, você vai descobrir, lá, X mais Y igual a zero, você vai descobrir que o Y é igual a menos X. Só você passar o X para cá. E com isso, se o Y é menos X, você troca a coordenada y aqui por menos x. Então, o núcleo dessa transformação são os pontos da forma x menos x lá dentro do domínio. Vai dar uma reta. A reta y igual a menos x. Uma reta passando pela origem, um subespaço vetorial, como a gente já tinha provado antes ali na lousa. E qual que é a dimensão? Bom, tá aqui, ó, ele é gerado pelo vetor, se você botar o x em evidência aqui, fica x vezes 1 menos 1. Ele é gerado pelo vetor 1 menos 1. A dimensão dele é 1. Dimensão do núcleo é igual a 1. Quem que é a imagem? A imagem são todos os reais. Aqui, no caso, a imagem ocupa todo o W. Por quê? Qualquer número real que você pegar aqui vai estar associado a um T de alguém. Qualquer número real vai estar associado. É o que ele diz aqui, ó, imagem são os reais, por quê? Se você pegar qualquer Wzinho pertencente a R, basta você pegar o Vzinho igual a W0. T de W0 vai dar o W que você pegou. Então, a imagem é todos reais. Dimensão do núcleo é 1, dimensão da imagem é 1. 1 mais 1 dá 2, que é a dimensão do domínio todo, que é o R2. Você já está vendo acontecer aqui o teorema do núcleo da imagem. Mas eu nem escrevi na lousa esse exemplo, porque ele é muito tranquilinho. Esse aqui vale a pena escrever. Ó. Olha só esse exemplo aqui. T de XYZ é uma T do R3 no R3. Olha lá, exemplo. 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 T do R3 no R3, R3 no R3, dada por T de XYZ igual a X2Y0. Já deu a fórmula, né? T de XYZ igual a X, 2Y e 0. Então, quem é a imagem, quem é o núcleo? Né? Então, imagem. Imagem de T. Como é que seria um procedimento aqui para a gente descobrir quem é a imagem dessa transformação? Você pode fazer essa técnica ali que ele faz no livro. A imagem são todos os valores lá no W, né? XYZ é igual a X2Y0. Você desmembra. Isso aqui é igual a X vezes o 1. Aqui não tem X, aqui não tem X, mais Y vezes. Aqui não tem Y, então é 0. Aqui tem 2Y, então é 2. Aqui não tem Y, então é 0. E aí você percebe o seguinte: imagem de T
ela é gerada, é combinação linear desses dois aqui, ó. É um alfa vezes esse cara, mais um beta vezes esse cara, né? Então, combinação a imagem de T é a combinação linear desses dois vetores, então ela é gerada por esses dois vetores. Só que eles são LI. Um não é múltiplo do outro, então já é uma base. A base da imagem é 1, 0, 0. A princípio dá para dizer que ela é gerada, mas você observando com mais calma, você vê que são LI, então é uma base. Então, inclusive, já dá para sacar que a dimensão da imagem é igual a 2. Tá? 1, 0, 0, 0, 2, 0. Ponto final. Né? LI. Então, dimensão, como os vetores são LI, né? Vou escrever aqui embaixo. Como eles são LI, isso implica que é base, e isso implica que a dimensão da imagem de T é igual a 2. Certo? E o núcleo? Vamos ver agora a questão do núcleo. Quer de T. O núcleo de T, você tem que descobrir onde que a T dá zero. Então fica T de XY Z igual a zero, que seria o 0, 0, 0 do R3, né? Isso aqui equivale a você dizer o quê? x2y0 igual a zero. x2y0 igual a zero. Isso equivale, né, a você dizer o seguinte: o x tem que ser igual a zero, que vai dar x igual a zero. 2y tem que ser zero, então o y também tem que ser igual a zero. E o z? O z pode ser qualquer, porque não surgiu condição nenhuma para o z. Z pertencente a R. Então, digamos assim, o quer de T são os pontos da forma 0, 0, Z. Ou seja, o quer de T ele é gerado pelo 001. Então, isso aqui é um vetor LI, porque é um vetor não nulo, um vetor não nulo sozinho é LI. Então, isso aqui já é uma base do núcleo, dimensão do núcleo igual a 1. Dimensão do quer igual a 1. Você vê que se eu pegar a dimensão do quer, que é 1, somar com a dimensão da imagem, que é 2, quanto que é 1 mais 2? Vai dar 3, que é a dimensão do domínio todo. 3. Então você vê aí funcionando. Estou sempre chamando a atenção para o teorema do núcleo e da imagem. Tá? Então esse exemplinho aqui valeu a pena. Bom, aí para fechar a aula, ele introduz aqui, que introduz, são conceitos que vêm do ensino médio, né? Tanto que ele até coloca, vamos recordar, né? Vamos recordar agora as noções de função injetora e sobrejetora, né? E posteriormente estabelecer o relacionamento entre estes conceitos e os conceitos de núcleo da imagem para transformação linear. Então já vimos bem o que é núcleo e imagem, então relembrando o que é função injetora sobrejetora. Bom, a função injetora é quando você pega dois elementos distintos do domínio e eles vão em elementos distintos do contradomínio. Quer dizer, eu tenho um U diferente de V, eu gero um T de U diferente de T de V. Tá? Então, quer dizer, essas definições elas são de ensino médio e são muito fáceis, né, muito tranquilas. Vamos colocar aqui. Vamos colocar assim, definição. Função. Aí, no caso, ele começou com injetora. Injetora. Aí, muitas vezes, eu, para simplificar, escrevo como inje. Né? Injetora. Ou inje, simplesmente. Né? Então, o que é a função? Você tem dois jeitos. Ou você escreve assim, né? Ou você escreve função injetora. Quer dizer, a gente escreve assim, T é inge C, dois pontos. Uma opção que você tem, escrever assim, T de U igual a T de V,
implica que U igual a V. Esse é um jeito de determinar se a função é injetora. Ou não é que tem que fazer os dois, é um ou outro. Tá? Vou até colocar aqui para chamar a atenção. Ou então, outro jeito que tem aqui de determinar. Você faz ou então, deixa eu escrever ou então. Não vai ficar legal. Ou então, você faz U diferente de V implica T de U diferente de T de V. Tá lá. Então, quer dizer, função injetora é isso aí. É uma dessas duas aqui, você define o que é uma função injetora. Tá? Na prática, significa o quê? É mais fácil de ver na prática pela segunda aqui, né? Peguei U diferente de V, vai em T de U diferente de V. Se você conseguir dois elementos diferentes aqui, que o T deles bate igual aqui, aí a função não é mais injetora, tá? Não é injetora. E o que é a função sobre-injetora? Essa é muito fácil, é quando o contradomínio é igual à imagem. Quando a imagem ocupa todo o domínio, quando a imagem é máxima aqui dentro. Aí ela é sobre-injetora, tá? Então já vamos colocar aqui também. Definição def função sobrejetora. Função sobrejetora, sobre. Né? Então, uma transformação linear, que é uma função T, é sobre C. Aí é uma coisa só. Imagem de T, né, é igual a... Quer dizer, é igual a W. Ou então, você, em vez de escrever imagem de T, escreve T de V. T de Vzão igual a Wzão. Tá? É a mesma coisa. Certo? Só uma questão de notação. Então, só relembrando o que significa injetar. Agora, existe também uma palavra que é a seguinte, bijetora. O que é a função bijetora? É aqui as duas coisas, inge e sobre. Então, você tem 4 possibilidades. Você pode ter uma função que é inge apenas, mas não é sobre. Você pode ter uma função que é sobre, mas não é inge. Você pode ter uma função que é as duas coisas, aí no caso é bijeção, ou bijetiva, ou bijetora. E você pode ter uma função que não é nada disso aí. Não é nem inge, nem sobre, nem muito menos bige, porque não é nenhuma das duas. Tá? Então, todas as possibilidades tem. Bom, no caso das transformações lineares, quando ela for bijetora, quer dizer, injetora mais sobrejetora, ela vai receber um nome especial de isomorfismo. Quer dizer, o que é um isomorfismo? O isomorfismo é uma transformação linear bijetora. É uma transformação linear que é inge e é sobre simultaneamente. Mas ele ainda não falou aqui do isomorfismo, então eu também não vou colocar na lousa. Mas um pouco mais para frente vai surgir essa palavra. Tá? Bom, queria fechar a aula aqui fazendo o seguinte, só que infelizmente acabou a lousa aqui, cara. Eu vou ter que abrir uma outra lousa. Deixa eu salvar essa lousa aqui. Deixa eu interromper aqui o vídeo, que eu vou usar esses minutos finais para fazer a demonstração daquele teoreminha e citar o teorema do núcleo da imagem, só que acabou, eu fiz